Seja bem-vinda ao seu cantinho do cuidado. Aqui é um espaço para respirar com calma antes de seguir com o dia. Você chegou, né? Vamos papear? Às vezes a gente cuida tanto que esquece de perguntar como o outro tá de verdade. E tem coisa que só o tempo ensina. Uma delas é que nem sempre tá por perto significa tá junto de verdade. No cuidado com os mais velhos, a gente costuma entrar no modo função. Deu remédio? Comeu bem? Dormiu? Foi ao banheiro? Tá com dor? A rotina vai ficando tão focada nas necessidades físicas que a gente se esquece de algo essencial. Eles também querem ser escutados. E quando percebemos, o dia inteiro passou sem uma conversa que não fosse sobre horários, sintomas ou tarefas. É como se, sem querer, eles passassem a ser parte da mobília. Estão ali, mas a gente para de interagir com a essência deles. Eles querem contar como foi o dia, mesmo que nada de novo tenha acontecido. Querem repetir histórias que talvez você já conheça de cor, mas que para eles ainda fazem sentido. Em muitos casos, isso acontece porque a memória já não acompanha o tempo como antes, e o cérebro se apoia no que ainda permanece. Mesmo assim, existe afeto, história e identidade naquele pedacinho de lembrança que insiste em voltar. Eles querem saber da sua vida, das suas dores, das suas conquistas, querem sentir que ainda pertencem ao movimento do mundo, às decisões da casa e à dinâmica viva que continua acontecendo ao redor. E quando tudo o que recebem é um cuidado técnico, silencioso e apressado, o que fica é a sensação de ausência, uma presença que faz, mas não se conecta. Talvez o que eles quisessem ouvir fosse só: fica aqui comigo um pouco. É por isso que a gente insiste tanto. Humanizar o cuidado é urgente. Não basta fazer o que precisa ser feito. É preciso fazer com presença. E presença não é fazer tudo certo. É estar disponível, mesmo nos dias em que a gente também está cansado. É ter paciência para ouvir o que já foi dito antes. É saber acolher quando eles querem opinar, mesmo que a decisão final não mude. É dizer: isso importa para mim também, com o olhar, com o tempo e com os gestos. E acredite, eles percebem. Percebem quando você escuta de verdade, quando faz uma pausa no ritmo do dia para estar ali por inteiro. Talvez reorganizar a casa com eles, aos poucos, já seja um começo. Trazer objetos afetivos, deixar que escolham onde colocar aquela cadeira antiga ou qual toalha usar no domingo. Não para devolver o controle que o tempo levou, mas para lembrar que os desejos ainda têm valor. Criar um novo ritual também pode ajudar. Um café na varanda, a música preferida depois do almoço, um passeio leve no fim da tarde. Coisas simples que, quando repetidas, viram memória boa e, quando compartilhadas, viram vínculo. Rituais criam previsibilidade, e previsibilidade traz segurança emocional. Mesmo quando a memória falha e as palavras fogem, o corpo entende o carinho de um momento compartilhado. O afeto é a última língua que o ser humano esquece. E, ao mesmo tempo, existe algo que também atravessa quem cuida. Às vezes, o corpo de quem cuida passa a viver em estado de prontidão. Quando o telefone toca, o coração acelera antes mesmo de ouvir a voz do outro lado. A pergunta surge automática: aconteceu alguma coisa? Não porque falte carinho, mas porque a rotina foi sendo preenchida por tantas urgências, compromissos e responsabilidades que o cuidado acabou ocupando o lugar do que pode ser resolvido agora. No meio dessa pressa, que também é amor, nasce uma culpa silenciosa, a sensação de que nunca é suficiente, de que sempre se está devendo um pouco mais de presença. Esse estado de alerta também é um pedido do corpo, não de cobrança, mas de cuidado com quem cuida, porque ninguém sustenta a presença verdadeira quando vive em vigilância por dentro o tempo todo. E, em muitos casos, algo que pode ajudar a tornar essa presença mais possível, mesmo dentro de uma rotina que continua corrida, é incluir eles em momentos que já fazem parte do nosso dia. O tempo não se multiplica,
A vida não desacelera só porque a gente gostaria. Então, em vez de tentar criar espaços novos que quase nunca cabem, talvez o caminho seja compartilhar o que já existe. Passar na casa deles para fazer a feira juntos, o trajeto no carro, as escolhas simples no corredor das frutas, a conversa que surge sem pressa de acontecer. A compra deixa de ser apenas tarefa e vira encontro. O mesmo pode acontecer com a caminhada no bairro, com a ida à praça, com a atividade física no mesmo lugar, não como obrigação, mas como presença que acompanha. Dois corpos em movimento, cada um no seu ritmo, dividindo o mesmo pedaço de tempo. Nem sempre conseguimos parar a rotina para escutar, mas quando dividimos com eles alguns pedaços dessa rotina, a escuta aparece no meio do caminho, no silêncio do trajeto, no comentário leve, na conversa que não acontece por agenda, mas por convivência. Às vezes, estar junto não é criar um espaço novo, é permitir que a vida aconteça lado a lado. Porque, no fim, é disso que se trata, de fazer com que o tempo que resta seja cheio de vida, e não só de sobrevivência. De fazer com que saibam todos os dias que ainda tem lugar. E no meio de tanto cuidado, talvez seja a hora de pensar em quem cuida também, porque ninguém sustenta a presença verdadeira quando está exausto por dentro. Cuidar também é pedir ajuda, dividir tarefas e aceitar limites. Com carinho, suas amigas do Cantinho.